Como criar uma tela base reutilizável com Custom Header em Compose em um projeto Kotlin multiplataforma. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aula de hoje, pessoal, estamos dando continuidade nessa série aqui do conceito de header, né, que a gente iniciou. É uma série de vídeos, se eu mostrar aqui para vocês, onde eu expliquei o conceito aqui para vocês, a elaboração do nosso conceito de header. E hoje a gente está dando continuidade, já fizemos setup, né? Criamos infraestrutura, criamos botões, criamos o header overlay, que é esse carinha aqui, ó. Criamos o conteúdo do header e agora a gente vai aprender a como criar a tela em si, que vai ser essa parte aqui, que vai ser esse base screen aqui, ó, que tem um header, né, que vai ser composto pelo header e pelo conteúdo, tá? Que vai ter um overlay, né? No caso, esse tá vendo? Por isso que eu usei um box aqui. E ele vai precisar do conteúdo e do header. No caso, esse conteúdo aqui embaixo, que é esse content layer, e o header, tá? Isso foi conteúdo das aulas anteriores, se você não viu ainda. Então, esse vai ser o conteúdo dessa aula de hoje, onde a gente vai criar isso aqui, uma tela reutilizável, onde a gente vai atender diversos casos de uso. Se você já vai me acompanhando nessa série aqui do conceito de header, aula fundamental, que vai te destacar aí. Vamos bater os pontos aqui um a um para ficar claro para a gente ter uma linha de raciocínio e a gente vai batendo ponto por ponto. Esse é o vídeo 5, na verdade está aqui constando como vídeo 4, porque a gente teve o vídeo 0, né, que foi o vídeo de introdução, onde eu apresentei todo o conceito, né, aquilo que eu estava mostrando para vocês. E esse quarto vídeo aqui, no caso o quinto, é onde a gente vai aprender a criar o UI State e o Base Screen. Teve um vídeo meu que eu expliquei só como a gente trata estados em Compose. E aí eu tratei vários estados para vocês e fiquei devendo para vocês o UI State, né? Ou no caso o Screen State. E agora eu vou trazer isso porque eu disse que só ia trazer quando eu tivesse um caso de uso verídico, um caso realmente vindo da prática, e aí tá ele, vou explicar isso para vocês. O vídeo em questão eu vou deixar aqui caso você queira olhar os outros casos de uso também. Bem, e aí nós vamos criar uma base screen, vamos criar o base screen content, que é aquilo que vai conter o conteúdo que vai ser exibido dentro dessa base screen, e o Base Screen Content Wrapper, que vai ser responsável em desenhar a curva na posição certa. O que é isso, cara? Essa curva nessa posição certa? É isso daqui, ó. Que é um dos casos mais desafiadores que tem, que é quando você desenha conteúdo e desenha um card, né? Vamos dizer, a gente denominou isso aqui, eu denominei isso aqui Middle Content, que tem o Top Content, o Bottom Content e o Middle Content, exatamente aqui, ó, no meio dessa curva desenhada. Isso é uma coisa que é aí que você vai diferenciar o iniciante ou o amador do profissional. Você vai encontrar a agulha no palheiro mesmo. Aí isso vai te diferenciar, assim, vai te botar anos-luz na frente do desenvolvedor normal, porque aí ele vai desistir. É muita coisa, é complicado, ele não vai saber como fazer, mas você seguindo aqui o canal vai ganhar esse supetão, ó, like, subscribe, não vai te arrepender e vai te lembrar de mim. Bem, o que a gente vai fazer? É esse caso de uso mesmo, onde a gente vai desenhar isso aqui. Eu disse que a gente tinha o Content Layer. Dentro do Content Layer, eu expliquei isso para vocês nos vídeos anteriores, né? Como é que a gente vai fazer para a gente desenhar isso aqui, ó, conteúdo, desenhar, como é que se diz? Essa curva, né? Com essa parte invisível e essa parte aqui em branco, onde a gente desenha um conteúdo para a gente no final obter isso aqui, ó, que eu estou com o mouse over em cima, que é esse número 3 aqui, onde a gente vai ter tudo desenhadinho. A gente vai passar por vários steps e nós estamos agora no passo onde temos que desenhar ou criar a tela padrão, no caso essa base screen com o base content e o base content wrapper. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês de novo. Ó, o base content, que é esse cara aqui, que vai ser representado por esse cara aqui, ó, que tem o top, o middle e o bottom. E esse cara aqui que se chama Base Content Wrapper, tá vendo como é bom trabalhar assim? Tudo que você vai ver no código, ele se representa aqui, se reflete aqui, isso é muito bacana. Que é esse cara aqui que só é responsável por desenhar a curva, no caso essa curva aqui, ó, tá vendo? Que é esse cara aqui. Então a gente vai tá tratando isso aqui hoje, tá? Uma coisa bem bacana. Deixa eu voltar para lá agora. Então vamos lá. Ponto número 1, que é criar o Base Screen. Já deixei aqui bem grande. Isso aqui vive a nível de aplicação, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui para cima. Olha aqui, ó, Android App, porque é uma coisa que não tem como eu compartilhar ainda. Agora chegou Compose para iOS também. Eu estou acompanhando o Kotlin Conf e já publicaram lá que está em alpha agora para iOS. Então, muito bacana. Isso vai chegar para iOS também. Vai ficar perfeito aí. A gente vai conseguir trabalhar tudo em um aplicativo multiplataforma. Isso vai ser muito bacana. Bem, voltando aqui, para a gente não perder o fio da meada, aqui está o meu UI State. Eu já expliquei isso em alguns vídeos, já dei assim um pouco de introdução, mas aqui está ele, o UI State, ou no caso o meu Screen State, que vai ser representado, que vai ser usado dentro da minha Base Screen aqui embaixo, tá? O que é que esse UI State tem?
Lembram vocês que, se vocês estão me acompanhando nessa série, que eu disse que a gente tem que atrelar o scroll, esse scroll aqui, a esse cara aqui, ó. Deixa eu subir aqui, vai ficar mais fácil de entender. Ó, tá vendo aqui? Vê, esse scroll que está aqui no meu conteúdo, eu tenho que atrelar ele de alguma maneira ao meu header overlay para que eu possa entender qual é o momento que eu vou exibir o meu header, porque o conteúdo ele vai deslizar por debaixo do header. O header inicialmente ele é invisível, tem um conteúdo que ele precisa. Quando você começa a fazer scroll, a gente vai ter lá um cálculozinho que vai indicar para a gente, né, partindo da mudança do estado, a hora, o momento certo de começar a exibir esse cara até que ele fique na cor cheia, e aí você vai fazendo o slide do conteúdo por debaixo do header. Algo muito bacana e muito profissional, certo? É isso que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá. E é para isso que a gente vai precisar desse while-state, que não é um state que a gente tem que persistir. Ele só vive realmente enquanto a tela está visível. Quando a tela some, não faz diferença se esse estado morre também. Quando a gente entra na tela de novo, ele vai se apresentar de novo e aí você pode fazer o slide do mesmo jeito, tá? O scroll do mesmo jeito. Então a gente tem o scroll state, que a gente vai pegar da nossa coluna quando a gente começar a desenhar. E a gente tem o status bar threshold, que é um valor que eu mesmo defino, né? Que a gente compartilhou no recurso de Dimensions, que eu já expliquei como compartilhar dimensões para vocês. Vou deixar o card aqui caso você queira olhar na sequência, que é um valor fixo. E aqui eu tenho um valor limite também de quando que eu vou apresentar os itens, né, que estão dentro do meu header, vamos dizer assim. Também é um valor fixo que eu defini aqui. Deixa eu dar um pulinho dentro dele se você quiser saber. Deixa eu ver, não, esse cara não, deixa eu voltar para lá, esse cara aqui, pá. Pronto, eu tenho o screen aqui e ele tem esses valores aqui, ó, tá vendo? Esses valores aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente tem o default status bar threshold, né? E o default blend limit, que aqui ele está em 100 e o outro está em 0,1, e é assim que eu faço o scroll e começa a renderizar. Se você quer entender isso aí, você precisa olhar os vídeos anteriores para não chatear quem já está me seguindo, mas bem, aí basicamente isso. E aí, através do meu UI state, eu obtenho aqui, ó, o meu blend value, que é um cálculo partindo do valor do meu scroll, né, e do meu limite, e aí eu dou aqui um valor padrão e digo, ó, calcula para mim o menor deles, tá? E aí eu vou passando para ele até eu chegar no valor cheio. Então, à medida que eu vou fazendo o scroll, ele vai pegando sempre o valor menor até chegar no valor cheio. Quando ele fica igual, né, 1 igual a 1, ele retorna 1, então eu vou exibir o valor cheio e aí ele vai desenhar a tela cheia na cor cheia, né? Bem, só para você entender por que a gente precisa disso aí. Quando você vê isso sendo usado na prática, vai ficar mais claro. Agora talvez esteja um pouquinho abstrato para você ainda. Mas bem, vou botar isso aqui para o lado para a gente ter uma visibilidade maior. Você que está olhando o celular, então ó, smash nesse like para entender que está agregando valor. E vamos continuar aqui, o nosso base screen. O que é que o base screen é? Vê que bacana agora. Tudo que eu vou colocar aqui vai se refletir naquilo que eu tinha no design. Então vejam bem, eu tenho o base screen que tem um header e o content, que é uma box onde eu tenho o meu body e o meu header. Por que nessa sequência? Porque o box ele representa aquele antigo frame layout, quando a gente usava XML, onde as coisas ficam se sobrepondo. Então eu tenho o meu conteúdo primeiro, aí eu coloco em cima o meu header, e esse header eu tenho que alinhar ele para ele ficar no topo e o conteúdo assumir todo a largura, né, do seu aparelho, do seu device. Então por isso que eu tenho uma box aqui com o meu default background transparente, porque eu quero que ele fique transparente. Eu quero que o gradiente da minha aplicação que seja exibido, certo? Então eu tenho o body e o header, e vamos dar uma olhadinha na referência. Olha aqui, ó, o base screen, tá vendo? O header, o content com o box, o content e o header. Só que eu não denominei lá content, eu denominei body em vez de content, mas é a mesma coisa. Tá? E a gente está tratando desse layer aqui. Se a gente descer agora, o que vai ficar interessante, a gente vai ter esse layer aqui, a gente vai dar um split nele agora e vai ter o conteúdo e o wrapper, porque o wrapper é o que vai desenhar a curva, certo? Então vamos lá, tá ficando bem interessante isso aqui. Tava bem ansioso de trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque é um conteúdo muito bacana que você não vai encontrar grátis em canto nenhum por aí afora. Vejam bem, a gente vai dar um split nesse cara agora, a gente vai ter o nosso base content, o base content ele tem o top, o middle e o bottom, e aí ele vai ter o wrapper também para poder desenhar essa curva aqui invisível com conteúdo em branco, e aí em cima disso a gente joga todo o conteúdo que a gente precisa, certo? É isso aí que a gente vai fazer para a gente ter no finalzinho isso aqui, esse número 3 aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Tente lembrar disso aqui, ó, top, middle e bottom, e aí vocês vão ver que isso vai se refletir lá no código também, e esse base content wrap. Então vamos para lá agora, dar um pulo de volta,
E aí a gente viu o nosso base screen, tá vendo? Reutilizável, onde eu posso passar o header e o body como conteúdo, né? Como, vamos dizer assim, como função composable, eu posso botar o que eu quiser para atender o máximo de casos de uso possível. E aí eu vou descer aqui e o que é que eu vou ter? Eu vou ter o meu base screen content, que é o quê? Que vai ter, nesse caso aqui, eu criei até duas versões, tá? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Eu criei duas versões. Eu criei uma versão onde eu tenho o meu conteúdo inferior e eu tenho outra versão onde eu criei ela completa com top, middle e bottom, tá? E nas duas eu vou precisar desse scroll state que vem da minha coluna, né? Porque quando eu estou fazendo o scroll, eu quero poder passar esse atributo, esse valor para o header, né? Para tudo que for necessário para que ele seja exibido ou não, tá? Só para você entender. Vamos começar pela parte mais simples, né? Que eu criei aqui, que é o Base Screen Content, onde eu tenho apenas o conteúdo inferior. E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho as dimensões do meu header, a dimensão da altura da minha curva, que eu defini, né, nos vídeos anteriores, que eu vou passar aqui para o meu Base Screen Content Wrapper. Por que isso? Porque esse cara ele vai desenhar primeiro a curva, né, como eu vou falando para vocês, e a parte de baixo, e em cima eu vou jogar o conteúdo. Então por isso que esse wrapper se faz necessário. E aí o conteúdo vai aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha nesse Base Content Wrapper para a gente entender melhor como é que ele foi estruturado. Vê, esse Content Wrapper, o que é que ele tem? Ele tem agora o nosso Curved Body Content, que é aquele conteúdo curvado assim, tá? E aí, dentro dele, eu vou passar aqui, ó, o meu conteúdo que eu recebo por referência e o meu scroll state, que é esse cara aqui, ó, eu pego ele aqui, ó, eu digo aqui, ó, vertical scroll state, tá vendo? Ó, esse cara aqui, eu coloco ele aqui. E à medida que eu for fazendo o scroll, esse estado vai ser alterado, vai causar uma mudança, né? Vai proporcionar uma mudança porque Compose fica escutando os estados e aí ele sai trigando tudo isso de cima para baixo e aí minha base screen vai ser renderizada de novo. Entra no Base Screen Content, passa pelo Base Screen Content Wrapper e todos eles acabam sendo redesenhados. E é isso que acontece na prática, tá? Bem, aí eu tenho o conteúdo aqui também. Vou dar um pulinho dentro desse cara aqui só para a gente relembrar rapidamente o que é que ele tem. É esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ou esse aqui, ou esse aqui, um dos dois. No caso, é esse daqui que eu estou desenhando agora. E como eu tenho apenas o conteúdo inferior, eu vou inserir esse conteúdo aqui, ó. Eu vou desenhar esse cara aqui e vou inserir esse conteúdo inferior aqui, tá? É isso que eu estou fazendo. Esse conteúdo, ele vem daqui, ó, passado por referência e é exibido aqui. Tudo isso aqui sobre esse cara aí, essas curvas, como foram desenhadas, tudo mais tal, como foram criadas, eu expliquei nos vídeos anteriores. Vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência para não chatear quem já está me seguindo, tá? Então vou fechar isso aqui. Aí bem, uma vez que a gente tem isso, a gente olhou o caso mais simples, que é o caso onde a gente tem um header, né? E aí o conteúdo inferior. Mas também existe o caso mais complexo, que foi um dos casos que foi requisitado também lá na empresa, que a gente tinha que atender isso aí, que é o caso mais complexo, porém um caso mais desafiador, vamos dizer assim. Por que mais desafiador? Porque a gente tem que estar apto a desenhar o card exatamente, dependendo da altura, né, na linha da curva. Deixa eu mostrar aqui para você de novo no gráfico, fica mais fácil de entender. O que é que a gente faz na prática? Vê só. A gente vai fazer isso aqui, ó. O nosso objetivo é isso daqui, ó. Só que primeiramente o que Compose faz? Compose desenha tudo que ele precisa desenhar, porque até então eu não conheço a altura do meu card, eu não conheço a altura do conteúdo que vai no meio. Então ele desenha tudo isso aqui. Quando ele desenha tudo isso aqui, eu vou colocar um listener que vai pegar a altura, vai computar a altura aqui, ó, desse carinha aqui, mais a metade desse cara, vai trigar uma mudança de estado, Compose vai se redesenhar e vai causar o que? Vai fazer com que o meu Content Wrapper, esse cara aqui, se redesenhe e só que posicione agora a curva exatamente na altura que eu computei aqui em cima, ó, que foi H1 mais H2, que eu disse que seria Curve Height, né? E aí vai calcular e vai desenhar exatamente aqui. Na sequência eu coloco todo o conteúdo em cima e aí ele já vai ficar bonitinho no lugar certo. Quando eu fizer o scroll agora, aí sim o meu header vai aparecer, que é esse carinha aqui, ó, e eu vou poder fazer o scroll passando meu conteúdo por debaixo disso aí, do header, tá? É isso que a gente vai fazer agora na prática. É bem interessante você entender isso, porque é um conteúdo muito valioso que você não vai encontrar grátis por aí afora, de jeito e maneira nenhum. Então vejam bem, a gente tem um top content, middle content e bottom content, certo? Que se reflete naquilo que eu falei para vocês, que eu disse, ó, gravem isso aqui, ó, esse daqui, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? Bem, vamos lá.
Aí a gente tem o nosso Base Screen Content Wrapper, que é qual? É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem esse cara e tem esse daqui, ó, que é o wrapper que vai desenhar a curva, tá? Então vamos lá. Aí o que é que a gente tem aqui? Aqui fica interessante ver o Content Wrapper, ele tem a parte de cima, que é o conteúdo que fica acima, que vai ser desenhado acima da minha curva, que seria esse cara aqui em azul, ó. Tem o cara do meio e o cara verdinho, que é esse cara de baixo, que é desenhado assim e vai cair em cima da minha curva. E vai cair dando match exatamente, tá? Então vamos lá. Aí a gente tem esse cara aqui. Se ele não for nulo, eu vou realmente usar ele e vou desenhar ele aí. Se não, eu passo para o segundo caso. O segundo caso é o caso interessante, vou deixar ele para o final, que é o caso do meio. E, do contrário, eu tenho a parte de baixo, que seria essa parte aqui, ó, que é o meu conteúdo inferior, que é esse cara aqui em verdinho, ó, que é desenhado embaixo da curva, tá? Agora vamos para o caso do desenho, o caso desafiador, que é aqui que muita gente desiste, que não sabe como fazer. A gente tem uma coluna aqui, o nosso componente vai ser desenhado, como eu falei para você, vai ser desenhado nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. E aí, quando ele é desenhado, o que é que acontece? Eu coloco um listener aqui que diz assim, ó, on globally positioned, ou seja, quando eu tiver desenhado tudo, o Compose oferece esse método aí para a gente escutar. Quando ele termina de desenhar, ele diz, pronto, desenhei. Toma aí as coordenadas. Aí ele vai te dar as coordenadas de tudo que ele desenhou. Com essas coordenadas, eu posso, tá vendo, com a densidade local, pegar a posição relativa da minha curva, onde ela foi desenhada. E é isso que eu faço. Eu pego a altura, depois pego ela aqui, ó, a altura, tá vendo, do Y, e depois vou lá na minha curva e divido ela pela metade, no caso 0,5, porque é isso que eu quero aqui, ó. Deixa eu mostrar para você de novo. Pego essa altura, mais essa aqui, multiplico ela por 0,5, ou seja, a metade, e aí eu somo essas duas. Deixa eu voltar para lá agora. Somo essas duas e digo que isso aqui, ó, tá vendo, somando as duas, que isso aqui vai ser agora o offset. Quando eu digo que isso aqui é o offset, como isso aqui é uma mudança de estado, deixa eu ver ele aqui, ó, remember, multiple state, tá vendo, ó? Inicialmente eu dou um valor qualquer a ele, para ele ser desenhado, né? Na altura que eu quero, do jeito que eu quero. E aí depois eu altero isso aí, digo para ele lembrar essa mudança, ele vai trigar isso aí, aí a página vai se redesenhar, aqui, ó, vai se redesenhar nesse caso, e vai fazer com que eu chegue nesse resultado aqui. Isso tudo acontece instantaneamente, pessoal. Para o olho nu do ser humano, do cara que está usando o usuário, é imperceptível. Ele não percebe que isso acontece, não. Ele nem vê isso aqui acontecendo, tá? Isso acontece assim em milissegundos, nanosegundos, sei lá. E aí ele só vê isso aqui, ó, no final, a screen já renderizada de maneira correta. E aí, vamos ver como é que isso acontece. Vê. Quando isso acontece, vamos lá, chego aqui, ó. Quando isso acontece, eu faço o trigger desse cara e aí sim eu vou desenhar o conteúdo do meio, tá vendo? Esse conteúdo do meio já na posição correta. Como eu alterei esse offset aqui, ó, olha aqui, ó, esse offset aqui, ele repassou isso para o meu Content Wrapper. Se eu entrar dentro do meu Content Wrapper, tá vendo aqui, ó, Curve Offset, vou entrar dentro do meu Content Wrapper, ele tem o meu Curved Body Content, e aí ele sim vai ter esse offset correto e vai desenhar isso ali na medida certinho para que fique bem bacana, certo? É isso que acontece na prática, então o usuário vai ver isso aqui, ó, tá vendo? Deixa eu voltar para lá agora para continuar mostrando para vocês. E aí, quando eu chego aqui, ó, na minha preview, que eu posso mostrar aqui para vocês, na preview a gente não vê isso porque é uma mudança de estado. Então, nesse caso, ele está exibindo de forma estática, ele está fazendo isso aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele está desenhando dessa maneira aqui, ó, 1, 2, 3. E aí não teve mudança de estado, então não tem como ele desenhar no meio ainda, tá? Isso acontece quando você roda realmente no aplicativo. Mas só para você entender por que ele está desenhando assim. Ele está desenhando 1, 2, 3 aqui. E aí se eu trigasse agora, né? Porque isso aqui é um preview estático. Se eu trigasse agora realmente a mudança de estado, ele ia desenhar essa parte do meio aqui entre a curva, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente. Tá aqui para o lado. Ele ia desenhar essa parte do meio aqui no meio. Esse top content ia ficar aqui em cima e a parte de baixo ia ficar no branquinho, tá? É isso que acontece na prática. Deixa eu mostrar aqui para vocês, voltar aqui e descer um pouquinho. E aí você pode brincar com isso aqui também. Por isso que eu deixo sempre várias previews aqui para vocês. Essa parte da preview aqui está aqui também. E aí você vai ver como é que isso funciona. No próximo vídeo agora, a gente vai criar as screens, que vai ser bem bacana. Agora a gente tem todo o setup, né? Fizemos tudo que é necessário para a gente chegar a isso daqui, ó.
a todos esses casos de uso, atender todos esses casos de uso. Então vai ter esse caso aqui, que seria no caso essa tela aqui, ó, a tela 4, que é o tipo de tela 4 que a gente elaborou no nosso conceito. Teve a tela 3, que é esse caso de uso aqui, onde o header é menorzinho, não tem conteúdo. Já esse header aqui, ó, tem conteúdo. Esse aqui não tem conteúdo, só tem um card que fica no meio dele. A gente teve também essa tela aqui, onde a gente tem um conteúdo maior, no caso de um perfil, tá vendo? E aí você faz o scroll e ele anima, tá? E tem mais um caso de uso, que é esse caso de uso aqui, que é o caso simples, onde você tem apenas o header, né, conteúdo, e aí você faz o scroll e o seu conteúdo vai fazer scroll por debaixo desse header que é animado também. Agora, se tu chegasse até aqui, essa hora que tu deixa aquele like, subscribe, eu espero que tu tenha conseguido extrair algum valor desse vídeo. E se tu conhece o Steve Jobs, ele sempre dizia no finalzinho dos vídeos dele que ele tem um one more thing. Eu tenho um one more thing escondido aqui no finalzinho desse vídeo. Nem que tu corra assim até o finalzinho do vídeo, vai lá, encontra esse one more thing, tu vai me agradecer pro resto da tua vida. Se tu está começando aqui na área de TI, é uma coisa que você deve fazer desde o início, tá? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, ó, tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!